Pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quinta-feira, dia 20 de abril de 2023. E agora pela manhã o mercado opera em queda. Futuros lá nos Estados Unidos e as bolsas na Europa estão no negativo, enquanto o fechamento asiático ficou misto na sessão de hoje. Lá na Ásia, o fechamento hoje ficou sem direção única, com a China divulgando as taxas de empréstimos de referência para 1 e para 5 anos, ambas mantidas no mesmo patamar em que elas estão desde agosto do ano passado. Lá na Europa, ontem o fechamento foi levemente positivo depois que a inflação lá na zona do euro foi publicada e caiu para 6,9% na fotografia anualizada, esse que é o menor patamar para os últimos 13 meses. Porém, olhando para o núcleo de inflação lá na zona do euro, esse teve uma alta recorde para 5,7% no mês passado e, claro, isso manteve um certo nível de cautela por lá também. A surpresa negativa de fato acabou vindo pelo Reino Unido, que publicou também a inflação para o mês de março e veio bem acima do esperado, reforçando a tese de que o Banco Central inglês deve manter o ciclo de altas de juros por lá. Agora pela manhã, a maior parte das bolsas lá na Europa estão em queda, apesar da inflação ao produtor lá na Alemanha, que caiu 2,6% na comparação mensal, enquanto na fotografia anual o número caiu de 15,8% para 7,5%. Ainda hoje, na sessão europeia, deve sair o índice de confiança ao consumidor europeu referente ao mês de abril. E indo para os Estados Unidos, o fechamento ontem ficou misto, com a cautela dos investidores sobre a decisão de juros pelo Banco Central americano na reunião de maio. Lá em Nova York, ontem o Dow Jones caiu 0,23, o S&P caiu 0,01 e o Nasdaq teve uma leve alta de 0,03%. Destaque de queda para as ações da Netflix, que reportou resultado do primeiro trimestre desse ano, e os números vieram piores do que o esperado, principalmente na base de novos assinantes. Já o banco Morgan Stanley acabou fechando com uma alta de 0,67% nas ações, mesmo com o resultado que foi publicado ontem, que veio com números abaixo do que o mercado estava esperando. A Tesla também reportou o balanço do primeiro trimestre ontem, já no fechamento de mercado, e informou que o lucro líquido da empresa caiu mais de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. E com isso, as ações da Tesla ontem no aftermarket caíram quase 5%. As ações do banco Western Alliance, que é um banco regional e que vinha sendo bastante pressionado pela crise bancária americana, acabou disparando ontem mais de 24% depois que o banco informou que houve um aumento nos depósitos no começo de abril. Essa sinalização de arrefecimento sobre a crise bancária lá nos Estados Unidos mitigou uma parte do sentimento pessimista sobre um eventual novo aumento de juros na próxima reunião de maio. Ainda assim, a publicação do livro bege, que saiu ontem, o Fed publicou ontem esse relatório e apontou que a inflação continua sendo uma grande preocupação e que deve exigir uma atuação ativa do órgão. No mercado de derivativos, lá na Bolsa de Chicago, as apostas sobre um relaxamento na política monetária americana ainda esse ano acabaram diminuindo diante desses vários indícios de que a economia americana ainda segue resiliente. Hoje ainda vai sair resultados da AT&T e da American Express, que deve, claro, ajudar os investidores a calibrar as expectativas para esses próximos trimestres. Além disso, na agenda econômica lá vai sair os pedidos de seguro-desemprego semanal e também as vendas de casas existentes. Fora isso, ao longo do dia de hoje, vários diretores do Banco Central dos Estados Unidos vão falar e, claro, podem dar mais sinalizações sobre as expectativas de inflação e também política de juros americanos. Atualizando os índices agora, o S&P Futuro está caindo 0,76%, o Eurostock 600 está caindo 0,38%, o FTSE lá em Londres caindo 0,22%. No Japão, o Nikkei fechou com uma alta de 0,11% e o Xangai Composite fechou com uma queda de 0,09%. O índice de mercados emergentes está caindo 1% agora. O DXY, o dólar index, está agora caindo 0,03%. Os juros de 10 anos dos Estados Unidos caindo 1,32%, cotado a 3,55% no anual. O índice de commodities da Bloomberg está caindo 0,57% e o petróleo caindo também. O WTI caindo agora 1,64%, está cotado a 77 dólares e 95 centavos o barril. O petróleo Brent está caindo menos, cai 1,49%, está cotado agora a 81 dólares e 88 centavos o barril. Petróleo em queda nessa manhã, mesmo depois das notícias de quedas nos estoques lá dos Estados Unidos. Parece que está pesando mais na visão aí dos investidores o medo de novas altas de juros lá nos Estados Unidos e que isso, claro, possa impactar o nível de atividade econômica e reduzir a demanda global.
Lá na China, o minério de ferro teve mais uma queda depois que o Partido Comunista Chinês mais uma vez informou que vai tomar providências para evitar a alta de preços que eles consideram irracional. Lá em Dalian, o minério caiu nessa madrugada menos 2,6%, fechou cotado a 110 dólares e 64 centavos a tonelada. O universo de criptoativos respondendo negativamente à expectativa de altas de juros lá nos Estados Unidos. O Bitcoin acumula uma queda nas últimas 24 horas de 1,10%, está cotado agora a 28.835 dólares. O Ethereum cai um pouco mais, cai 1,2% nas últimas 24 horas, cotado agora a 1.956 dólares. Por aqui, ontem o Ibovespa caiu bastante, caiu 2,12% e fechou cotado aos 103.913 pontos. O dólar subiu bastante, fechou com uma alta de 2,2%, ficou cotado aos R$ 5,08. A curva de juros estressou e subiu em todos os vencimentos, com os investidores por aqui precificando um aumento no risco fiscal, depois que a proposta do novo arcabouço foi sendo mais detalhada com a apresentação do texto. Entre os pontos que mais estão preocupando aí nesse texto estão as exceções fora dos limites de gastos, o fato também de que o descumprimento da meta não vai configurar como uma infração legal, além de falta de clareza sobre como que o governo vai aumentar a arrecadação para cumprir a regra proposta pelo próprio governo. Segundo as informações da Bloomberg, a curva de juros já descarta um corte na Selic nesse primeiro semestre. Isso tudo em função das incertezas sobre a nova regra fiscal. Com o aumento desse risco fiscal, a curva de juros abriu, estressou, e as ações que são mais sensíveis a esse efeito, como as empresas de varejo, de consumo interno, ontem caíram bastante. A Magazine Luiza, por exemplo, ontem caiu 8,19%, enquanto as ações da Via Varejo caíram 6,7%. O setor de varejo ainda sofreu com a notícia de que o governo voltou atrás e manteve a isenção do imposto de renda para pessoa física nas compras abaixo de 50 dólares nos sites internacionais. Também contribuiu para a queda do Ibovespa ontem as ações exportadoras de commodities que foram impactadas pela percepção de que os juros lá nos Estados Unidos pode seguir alto e diminuir a demanda global. A Vale, por exemplo, ontem fechou com queda de 2,9%, acompanhando a queda do minério de ferro lá no mercado asiático e refletindo também os dados operacionais que foram publicados e que vieram abaixo do esperado, principalmente no volume de vendas. Já as ações preferenciais da Petro ontem caíram 3,2%, acompanhando a queda do petróleo lá no mercado global. Bom, amanhã é feriado e não teremos negociações aqui na nossa bolsa. Então, a agenda hoje está bem vazia, os indicadores hoje são praticamente irrelevantes, então hoje os investidores muito provavelmente vão seguir refletindo os detalhes da proposta fiscal, além das falas aí dos políticos em relação às outras propostas. Bom, esses foram os destaques que eu separei para o dia de hoje. Eu agradeço a sua companhia, te desejo aí um ótimo dia e um excelente feriado, um excelente final de semana. A gente se vê na segunda-feira. Um grande abraço, valeu e até lá.